Fatalidade. Questão 851. Haverá fatalidades nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de ser conservar livre de quaisquer peias. É importante, ele fez aqui uma grande explicação para a gente poder entender. Todos nós temos um destino. Então tem algumas coisas que não tem jeito. É a profissão, o casamento, ou o não casamento, e o gênero de morte. Então todos nós, nesses três fatores, nós vamos cair dentro de alguns princípios. A partir dali, tem ao longo da nossa vida uma série de caminhos. Tem muita gente casando com a pessoa errada, porque foi para o lugar errado, na hora errada, encontrou com a pessoa errada. Então nós temos que ficar muito atento, porque o mundo de hoje ele oferece muitas armadilhas. Então vamos observar aqui, nessa primeira slide aqui, na hora que reencarna, a gente escolhe um gênero de prova. Institui para si uma espécie de destino, que é a posição em que ele se acha dentro do processo evolutivo, que ele vai caminhar, que ele vai seguir por ela. Então, as provas físicas está dentro desse princípio. O nascimento, o casamento, a profissão e o gênero de morte. Isso vai estar bem estabelecido, com raras exceções a pessoa vai sair desse processo, desse enquadramento. Então, agora, aí vem as questões das tentações, as provas morais, o que ele vai acontecer com ele? A pessoa está lá no ambiente de trabalho, aí chega alguém e essa pessoa se sente atraída ou atraído por essa pessoa. Dentro das posições morais, a pessoa pode procurar um galanteio ou ceder a um galanteio para ter uma relação com essa pessoa, uma relação íntima com essa pessoa. Então, isso, o livre-arbítrio dele vai dizer, faço ou não faço. E, a partir daí, então, o espírito vai ter. Se ele começar a fraquejar, um bom espírito vai oferecê-lo inspiração, força para não fazer. Por outro lado, também tem os maus espíritos que vão falar para ele fazer. E assim vai nesse jogo de situações. Outras situações, a pessoa tem que tomar uma atitude arriscada. Então, um bom espírito fala assim, faça. E o mau espírito fala que você tem certeza que você vai entrar nesse caminho, você vai entrar por esse beco sem saída? Ou seja, tudo tem o seu balanço, o seu contrabalanço para escolhermos agir ou deixar de agir. Por isso, nós temos as nossas peias do destino. O passado berra e o futuro sussurra. E cada um de nós vamos caminhando até que a gente se aperfeiçoe. E temos muitos milhares de anos aqui na Terra. Muitos mesmo. Há mais de 40 mil anos de vida inteligente. E tem alguns que já vieram de outros planetas, com vidas bem mais evoluídas do que aqui na Terra, chegam aqui e entregam-se gostosamente aos prazeres materiais que a Terra oferece. Sendo um planeta, antigamente era expiação, depois prova e expiação, por muito tempo, por uns últimos 2000 anos, e agora começa a aparecer o caminho da regeneração. Aliás, sempre teve a janelinha da regeneração, mas hoje é uma janela grande, já tem uma porta maior para a gente escolher a regeneração. Então, esse processo, entrar na regeneração, significa você ser senhor do seu livre-arbítrio, saber o que é certo e errado,
e não tomar as atitudes que te levam para o caminho errado. E a questão do livre-arbítrio, ele é um recurso na nossa vida. Se bem utilizado, nós podemos conseguir até aumentar a nossa evolução ali, podemos conseguir até mais do que nós prometemos no plano espiritual. Basta que a gente tenha uma força de vontade muito grande para superar as nossas dificuldades, os nossos defeitos, os nossos vícios. Então é necessário também que nós criemos bons hábitos durante a vida. Coisas pequeninas fazem uma diferença muito grande. Disciplina, buscar realizar as coisas nas horas certas, buscar ver o nosso semelhante com mais amor, fazer por ele o melhor que nós gostaríamos que fizesse por nós também. Então tudo isso vai fazer com que a gente crie bons hábitos e que a gente ceda menos às tentações. Para isso temos que ter uma educação mais direcionada para o bem, uma boa orientação espiritual desde a infância, para que a gente modele o nosso caráter. Lembrando que essas grandes transformações não é qualquer espírito que faz. Então, as grandes transformações, o espírito tem que estar bem preparado para fazer. Conseguir as grandes transformações não é para qualquer um. O espírito já tem que ter uma preparação anterior, já tem que ter um conjunto de forças e mais uma cultura que o proporcione a isso. Gandhi, embora ele fez uma grande transformação, mas é de praxe dos hindus seguirem esse caminho da iluminação interior, esse caminho da interiorização de valores. É comum isso na cultura indiana. E, além do mais, entendo eu que Gandhi foi Barrabás, que num dos diálogos entre Jesus e Barrabás, que eu já assisti num filme, Jesus fala que um dia ele iria edificar, com a força do amor e da paz, uma grande nação. E a ordem de Jesus sempre é cumprida. Então todos nós temos que procurar enxergar mais longe, sim, fazer o nosso esforço, lógico. Agora, vencer a nós mesmos, aí já é uma situação mais delicada. E muitas das vezes as pessoas só passam por determinadas intoxicações e por ser um espírito muito sensível, aquela intoxicação pesa no seu caminho evolutivo. É o caso do mercúrio, do alumínio, do flúor e tantos outros elementos químicos ou substâncias químicas que, ao intoxicar a pessoa, muda muito as suas disposições íntimas e precisa de tratamento para obter essa transformação. Questão 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? São, talvez, provas que lhe caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda que lançais a conta do destino, o que, as mais das vezes, é apenas consequências de vossas próprias faltas. Trata de ter pura a consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. Se você está sofrendo as injustiças, você está quitando dívida. É melhor sofrer do que cometer uma injustiça. E sempre que eu leio essa questão, eu lembro do personagem Pinehas, do livro O Farol Menefitar, que ele faz lá a leitura dos astros, e ele conversa com Bartos. Fiz minha leitura dos astros. Vi que nesta encarnação as coisas estão bem complicadas para mim. E vi também que em várias encarnações passadas eu deparo com essa mesma situação. E o Bartos, que era um mestre para ele ali, chega e explica que tudo aquilo ali era o que ele granjeava ao longo de suas existências e encarnações. Ele criava sempre um karma e ele nascia sob uma conjunção estelar, na linguagem deles, de indução a passar por determinadas provas até que ele se perdoasse. E Pinehas, logicamente, não queria aceitar essa situação. E Bartos fala, já que você não quer se modificar, eu te deixo. E parte, deixa o Pinehas sozinho. E quem já leu o livro sabe as tantas contas ele aprontou.
Então, essas provas que a gente passa, como ele disse, talvez lhe caiba sofrer e que elas escolheram, ou seja, ele tinha que passar por essas provas e escolheu passar por essas provas. Mas ele deixa a palavrinha talvez ali, esse advérbio muda tudo. Talvez, porque nós não podemos afirmar nada. Mas, como tudo no mundo é justo, e as injustiças serão sempre recompensadas pelo Senhor, nós temos que saber suportar com a consciência tranquilo. Quanto mais tranquila tiver a nossa consciência, mais nós vamos conquistar espiritualmente. Ou seja, pagando as nossas dívidas, sejam encontrando caminhos de redenção. Quem passa por uma situação de injustiça sem a merecer, adquire créditos para, na próxima encarnação, passar com menos sofrer. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos. De acordo com o nosso caráter e a nossa posição social, achamos mais simples e menos humilhante para nosso amor próprio atribuir antes à sorte e ao destino os sucessos que experimentamos do que à nossa própria falta. Então, cada um passa por certas situações. Certa vez, eu estive lendo, aliás, uma senhora me contando a história. Uma jovem namorava um rapaz, então só podia namorar em casa, tinha que casar virgem, mas assim que casou, começou a sentir umas coisas estranhas, dores nos rins, uma coisa e outra, ter tontura, e mais uma série de outros sintomas, foi fazer exame e estava com AIDS. Pouco tempo depois, ela veio desencarnar com AIDS. E o esposo viveu bem mais anos com a AIDS também. Aí ela fala assim, como pode ser karma se ela se preservou tanto para casar e pegou? E a gente estava falando que a AIDS é uma doença conscienciológica. Então, paramos para pensar um pouco e vimos. Só tomamos consciência quando passamos pela experiência. Muitas das vezes as pessoas falam que preservam-se das fantasias da vida, mas a sua mente é um turbilhão de fantasias. No livro Iniciação à Viagem Astral, num dado momento, o Miramês fala que no carnaval comete-se mais crimes dentro de casa, criando um ambiente psíquico dos mais complicados possíveis, do que as pessoas que saem apenas para se divertir. E se as pessoas que ficam em casa pensassem de uma forma mais educada, muitos crimes que acontecem no carnaval não aconteceriam. Então, entende como que é complicado o nosso modo de agir, nosso modo de pensar e os efeitos que tem dentro da sociedade? A gente não pensa sobre isso, mas temos que começar a pensar, porque a Terra está entrando para a regeneração. Na regeneração, a mente tem maior força e ação. É certo que, para isso, contribui algumas vezes a influência, repelindo as ideias quando eles nos sugerem, quando más. E aí você tem que saber que uma ideia é má e uma ideia boa. O que vai fazer isso? A educação, a evangelização. À medida que a gente se evangeliza, a gente se recupera, a gente se melhora, a gente se corrige. Então, a evangelização vai trazer para a gente, vai trazer para nós modificações no nosso modo de ser, nosso modo de agir, fazendo com que a gente cresça e aperfeiçoe. Questão 853. Algumas pessoas só escapam de perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só um instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou outra, a ele não podereis furtar-vos. Tem pessoas que passam por uma sequência de acidentes, sequência de situações, tem até um filme que chama O Corpo Fechado, acontece de tudo e o cara sai ileso. E aí, continua-se as investigações, depois descobre quem é que provoca todo aqueles chamados acidentes, que não eram acidentes, eram atentados. É interessante o filme. Bom, e aqui a gente vai vendo as situações, nós temos uma outra história bastante interessante. Uma freira tinha câncer no cérebro e ela fez várias pesquisas, o que poderia tratar um câncer no cérebro. E foi fazendo vários tratamentos, procurou das terapias naturais, é claro, e
descobriu a homeopatia, tomou alguns remédios e o câncer desapareceu. Ficou feliz da vida, que não tinha mais câncer. E ela trabalhava pelo interior de Pernambuco, passando, visitando as casas. Às vezes ela ia de carro, às vezes ela ia a pé, e alguns lugares de charrete. Sempre tinha os meios de andar pelo Nordeste, do interior, com as dificuldades inerentes a quem tem pouco recurso. E certa vez ela estava numa vila e ia visitar um sítio, andando, caminhando, e em um determinado momento ela estava cansada, sentou debaixo de um coqueiro. E o coco caiu na cabeça dela, ela veio a falecer. Ou seja, ela fez tudo para se curar, para viver mais tempo, mas o momento fatal chegou e não tem como furtar. Então não chegou seu tempo, você tem que ir. Que bom que ela se curou, mas sofreu um acidente. E um acidente natural. Quem falou para ela sentar debaixo do coqueiro? Algum espírito intuiu? Ou o cansaço daquele momento, a pessoa, ainda bem que tem essa sombrinha aqui para me descansar alguns minutos e continuar a minha caminhada. Lembre-se, debaixo de coqueiro não é lugar para se sentar se tem coco nos cachos. É interessante que, apesar do momento da morte ser fatal, existem várias pessoas por aí que entram num processo de prorrogação, que por causa de determinadas circunstâncias da vida, existe para a espiritualidade mais coisas programadas para aquela pessoa e a pessoa consegue viver mais tempo. Um exemplo foi no livro E a Vida Continua, quando eles adotam uma criança. Eu não lembro agora o nome do personagem que adotou. E quando eles adotam o Desidério, ele ganha mais 10 ou 15 anos, né? Quase 20 anos a mais, para poder cuidar do menino até que o menino chegasse à idade adulta e gerenciar a fortuna que ele havia tirado dele anteriormente. Então, de acordo com aquilo que você faz, o que você vai fazer, pode prorrogar. E a espiritualidade tem mecanismo para isso. Letra A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não. Não perecerás, e tem disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Existem as moratórias de acordo com as circunstâncias, com as situações, mas Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual existência. Então, na hora que a gente escolhe a existência, nós temos as situações que nos levam a passar por essa ou por aquelas. E aí nós temos que ter certos cuidados, temos que ter certas vigilâncias para estarmos de antemão nos protegendo ou nos preparando para essa partida. Tem pessoas que sabem perfeitamente o dia da morte, outros acontece. Teve um caso, isso já faz alguns anos, de uma adolescente que os pais protegiam ela de todo jeito. Ela só saía se fosse com alguém da família e eles não deixavam ela sair de casa sozinha de jeito nenhum. Aí quando ela completou, não sei se 16 ou 17 anos, ela teve que ir de metrô para fazer, não sei se era um trabalho de escola, e os pais deixaram, mas eles sempre tinham aquela intuição que eles não deviam deixar ela sair de casa sozinha. E ela recebeu uma bala perdida e veio a falecer. Então os pais já tinham aquele sexto sentido, sabiam que ela ia morrer quando estivesse sozinha saindo de casa. No caso, né, tem que colocar o verbozinho parece, né? Parece que os pais tinham esse pressentimento. Exatamente. Então, às vezes nós temos que ter cuidado, porque às vezes aquilo que nós mais tememos é o que nos acontece. Então a gente tem que prestar atenção nos medos que nós temos, fazer mais oração. Questão 854. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as preocupações para evitá-la? Não, visto que as precauções
que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Sempre nós temos que procurar nos safar da morte. E quem disse que você não vai se safar? Lá atrás, em questões anteriores, eles nos mostram que existem meios que no último segundo, por um conjunto de fatores, algo pode acontecer para que você não morra. Então, nós temos que sempre procurar preservar a vida. É nossa responsabilidade, é nossa obrigação. Mesmo que aconteça, como nas historinhas que contamos aqui antes, nos fatos que relatamos, a fatalidade vem lá na frente, mas atrás tomou-se toda a precaução e todas as ações para prorrogar a vida, para valorizar a vida. E todos nós temos um instinto de conservação. Até os animais o têm. Questão 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? O fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejastes a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Então, sempre que acontece um fator muito perigoso na vida da pessoa, é para ele meditar a respeito e tomar posturas diferentes dali para frente. Então, todas as grandes calamidades que alguém se salvou, conforme costuma se dizer milagrosamente, é uma oportunidade da pessoa se transformar, se modificar e se melhorar. Isso sempre as pessoas relatam sobre isso. Teve um acidente de avião em que uma pessoa, antes de ir embarcar, encontra um velho conhecido e começa a conversar com ele e ele apaga a noção de tempo da sua mente. E quando ele percebe que o avião tinha decolado, ele vai para o balcão e quando ele vai ser atendido pela menina do caixa, a balconista da empresa aérea, eles olham para a televisão e ficam parados. Ele acabava de ter a sua vida salva. E quando ele vai procurar esse amigo que ele precisava conversar com ele e agradecê-lo por ter feito ele parar naquele momento, ele já havia morrido há 2 anos. E a partir dali, ele entende então que ele deveria ser espírita, passou a acreditar na doutrina espírita, porque esse amigo dele era espírita e ele não era bastante ateu, mas gostava de fazer o bem, gostava de ajudar. Inclusive tinha dado uma grande ajuda para essa família, da pessoa que o impediu de entrar no avião, e ele monta então uma obra de assistência social e uma obra caritativa muito grande na cidade de São Paulo. Então todas as pessoas têm um ponto de mutação, e o se livrar de um perigo é um dos pontos de mutação na nossa vida, sob os mais variados aspectos. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correstes, de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons, sobrevindo o mau espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele. Entras a pensar que, do mesmo modo, escaparás de outros perigos e deixas que, de novo, tuas paixões te desencadeiem. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra dessa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Em cada etapa, cada perigo, você tem que se modificar. Mas se você começar a se achar, tem pessoa que se acha, está sob a influência de um mau espírito e da maldade que existe em si mesmo. Ambas as situações, porque se o mau espírito te influencia, porque você ainda dá guarida para as más influências, para os maus espíritos. Ambas as situações te conduzirão a um padrão de raciocínio, de pensamento diferente. No momento que novo perigo, novo risco você correr. E tem pessoas que se acham super poderosas porque correu 1, 2, 3, 4, 5, 10 riscos. Aí ela começa a se modificar, vem a fatalidade. Porque ela precisava se modificar ainda em vida. E a misericórdia divina nos dá quantas oportunidades forem necessárias para repararmos as nossas faltas e, principalmente, nos corrigir intimamente. Não acontece da mesma forma com todas as pessoas, mas sempre acontece com aqueles que precisam despertar para novos valores. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida
ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Cada uma das nossas atitudes, cada uma das nossas ações tem uma consequência, tem um fator e um fato anterior que o define, anterior que o leve a esta ou aquela situação. Por isso, todos nós temos que ficar bem atentos na forma com que nos portamos, na forma com que nos conduzimos, porque cada uma delas traz para nós consequências boas ou ruins. Na realidade, consequências que nos levam a tomar consciência e aprender. Umas são mais dolorosas, outras são mais prazerosas. Precisamos, pois, tomar consciência dos fatos, das nossas ações, das nossas condições, das nossas situações, para melhor nos portarmos frente à justiça divina. E ele pede para olhar a questão 526 e 532. Na 526, ele nos fala, se uma pessoa vai subir uma escada e essa escada quebra, foram os espíritos que quebraram a escada, porque eles têm ação nas coisas materiais, ou a escada tinha que quebrar? E os espíritos respondem, se ele estava no script dele morrer de uma queda, então algum espírito poderia intuí-lo de subir naquela escada sem fazer as devidas verificações, a escada está podre ou não ter força suficiente para suportar-lhe o peso, e ele cai, bate a cabeça e morre. Na questão 532, ele nos fala de que todo o mal que tem que acontecer na nossa vida nem sempre vai acontecer. E nós temos a possibilidade de nos livrar do mal. Nós temos a inteligência, nós temos mecanismos de passarmos por outros caminhos, por outras situações. E isso também vai depender das nossas ações aqui. Portanto, nós temos inteligência, temos conhecimento, temos sabedoria para escolher um ou outro caminho, uma ou outra forma de agir. E dentro dessas condições, dessas situações, nós vamos procurar alcançar um mundo melhor, vivenciar um mundo melhor. Depende de como agimos, depende de como buscamos construir nossa vida, nossa existência, o nosso caminhar. Por isso, todos nós temos que procurar saber os mecanismos e os meios de nos conduzir aqui na vida para evitar determinado problema. Se a pessoa, por exemplo, tem que morrer num acidente, aí ele começa a andar 120 km por hora, 140 km por hora, 160 km por hora. Ele pode morrer antes. Ele tinha que morrer no acidente, mas daqui a 10 anos, ele morre 10 anos antes. Agora, se ele tem essa predisposição e ele começa a andar com segurança, vigilante, atento, ele vai viver bem mais. Então, morrer por um acidente estava no caminho dele. Agora, a época depende de como você se conduz. E, de repente, pode ser de uma outra forma, de um outro caminho. Se ficarmos atentos, se ficarmos vigilantes, nós evitamos muita coisa. E a outra, você está empreendendo uma atividade para fazer muito bem à humanidade e a si mesmo e aos espíritos sofredores. Portanto, nesse momento, uma equipe de espíritos vem para te proteger e mudar o rumo da sua existência, mudar os caminhos da sua vida para que você viva mais. Lembramos do personagem lá do livro E a Vida Continua, quando ele adota a criança, ele passa a viver um tempo maior. E assim, em muitas situações, nós vamos poder ter uma moratória à medida que nós começamos a perceber que temos que nos melhorar. Questão 856. Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será a sua morte? Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta do que daquela maneira. Sabe igualmente quais lutas que terá de sustentar para evitá-lo, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Portanto, conforme explicamos antes, dependendo do caminho que você segue, das atitudes que você toma, você vai retardar aquela morte, ou vai antecipar da forma com que você procura viver. É uma questão de escolha. Questão 857. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos, de certo modo, de que a hora não lhes chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança?
Muito em miúde tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Então tem determinado momento que ele sabe que vai ser o fim dele, ele vai para o combate totalmente destemido, porque é o fim de qualquer maneira. E outra, ele sabe que ele não vai morrer ali por uma série de circunstâncias, uma série de fatores, e ele vai destemidamente para aquele combate. Mas não é para que cada um de nós tomemos ação e atitude que colocamos a nossa vida em risco porque achamos que estamos protegidos naquele momento. Não. Nós temos que ter cautela, temos que ter muito cuidado, mas ali está se falando de um combate. Combate de guerra. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos seus protetores que assim o advertem para que esteja pronto a partir. Lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita, pode vir-lhe também a intuição que tem da existência que escolheu ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Então, ele está na guerra, ele tem que cumprir aquele momento, tem que passar por aquelas situações, por aquelas experiências, para tomar consciência de algumas situações ou quitar dívida de outras existências anteriores. Cada um com o seu cada um. E o que os espíritos podem fazer nesses casos é amenizar as dores, amenizar o sofrimento, dar passes anestesiantes na pessoa para que ela não sinta dor. E tem também aqueles casos que aumentam o sofrimento ao extremo para ver se ele realmente está fiel ao que comprometeu. Tem de tudo para todos os gostos e para todas as necessidades. Questão 411, conforme ele pede aqui, 411 e 522. Na 411, estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época da sua morte? Acontece pressenti-la. Acontece pressenti-la. Guarde bem a frase. Também sucede ter plena consciência dessa época. O que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Ninguém sabe o dia da morte. Alguns sabem, é o que está ali. Também sucede, pode acontecer, pode ocorrer. Eurípides Bassanufo, ele tinha a data da sua morte atrás do calendário dele. Ele escreveu. Cada um tem uma história de vida, não são iguais para todos. Tem um caso de um senhor protestante, ele sabia a data que ia morrer, ele lavou a roupa, passou a roupa todinha, guardou, dobrou, e falou para a esposa dele, semana que vem eu não vou precisar mais dessa roupa, essa roupa aqui eu vou precisar, deixou separada que é aquela que ele ia vestir para o enterro. E essas aqui você doa para o centro espírita tal, porque eles fazem caridade. Mas eles eram protestantes, falou, mas para aquela casa espírita, porque eles fazem caridade. Mas por que eu tenho que doar sua roupa? É sua roupa, você precisa dela. A partir de semana que vem não vou precisar dela mais. E tal dia da semana que vem, não foi só semana que vem. E assim, chegou naquele dia, partiu. Então, todos nós temos uma história que tem que ser respeitada. Não é igual para todo mundo, não vai ser de todas as formas. Mas ninguém sabe, só Deus sabe. Algumas pessoas sabem conforme está aqui. Em várias situações. Da mesma forma, não tem a ver com a pergunta ali, mas é uma explicação importante. Tem pessoas que dizem, mas o espírito depois que morre vai ficar, aí vem lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 100 anos, cada um fala lá uma coisa, um tempo que o espírito tem que ficar. Nos livros espíritas, inclusive no livro dos espíritos, tem dizendo que pode ser de alguns minutos a algumas horas, alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns anos. Então tem de minutos a anos. Não tem uma regra. Morreu, vai ficar tanto tempo perturbado, tanto de alguns minutos a alguns anos. Por isso que é tão importante a gente se instruir. Se instruir e não sair repetindo igual um papagaio, porque João José falou. Falou, tem qual livro? E é importante estar estudando o livro dos Espíritos. Vai, termina de ler, lê de novo, ouve a explicação que a gente está dando, para não falar besteira em nome da doutrina espírita. E achando que está defendendo uma causa muito importante. 522. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? É o conselho íntimo e oculto
de um espírito que vos quer bem. Um espírito que vos quer bem. E aqui, essa resposta traz para nós um conjunto de fatores, um conjunto de ideias, um conjunto de assuntos que dão um seminário para contar muita história o dia inteirinho. É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Ele é protetor? Não. Ele é o mentor? Não, ele te quer bem. Ele está perto de você para te proteger de alguma coisa, para te ajudar, para te intuir, para dizer para qual caminho você deve seguir. Simplesmente te quer bem. Mas se você pisar muito na bola com ele, ele vai embora, não te ajuda mais. Então nós temos que ficar atentos nesses detalhes. O Espírito fala assim, olha, você está, por exemplo, desentupindo um cano. Fala, tem uma pedra aqui nessa emenda. Aí você vai lá, desemenda o cano, tem uma pedra lá, você tira aquela pedra. Aí, numa outra situação, você fala que o Espírito fala assim, olha, aqui tem tal coisa assim, assim. Aí você vai lá, faz e realmente tirou aquela tal coisa. E assim vai, citando pequenos exemplos. Aí ele fala assim, olha, essa pessoa você não deve se relacionar. Afaste-se dessa pessoa. Aí o encarnado sempre tem um monte de historinha para tentar ilustrar aquela situação e falar, se você não fizer o que eu estou falando, eu não vou te avisar mais. E não avisa mesmo. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a relação dos espíritos com os homens guarda sutilezas, que todos nós teremos que saber entender, ler nas entrelinhas e seguir com responsabilidade a nossa caminhada. Então esse pressentimento sempre vai ter algum espírito nos falando, por isso que a gente tem esse pressentimento. Aí tem gente que fala assim, a minha mente pressente as coisas, a minha mente faz uma leitura do universo que está ao meu redor. Cada um fala de um jeito. E o espírito tolera aquilo ali, releva. Aí ele começa a assistir uma palestra espírita. Se ele falar, minha mente fez isso, o espírito não dá mais toque, ajuda nenhuma mais para ele. Porque depois que foste iluminado, suportais grandes provas e tribulações. Depois que tomaste conhecimento, você não pode agir da mesma forma que agia antes. Quando era menino, me alimentava como menino. Agora que sou adulto, me alimento como adulto. Paulo, quando disse isso, deixou para nós uma lição para repensarmos como estamos agindo após conhecermos o Evangelho de Jesus. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais da sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu íntimo, no seu fórum íntimo, uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir, quando lhe chega o momento de sofrê-la, se torna pressentimento. E aí nós temos que ter o cuidado, nós temos que ter muita vigilância e ter essa questão dos pressentimentos. A gente tem uns pressentimentos estranhos, né? Às vezes a gente está na estrada e fala, não devo ultrapassar esse carro. Não ultrapasse, reduza a marcha, deixe aquele carro ir na sua frente. Até porque, se ele está andando mais devagar e você fica atrás dele andando mais devagar, você evita um acidente lá na frente. Entendeu o tchan da história? Não ultrapasse esse carro. Aí você fala, está murrinhando na minha frente, eu quero passar, meu carro anda mais e passa. Aí você vai com a velocidade maior, chega num ponto que tem um óleo na pista, você roda. E se você tivesse ficado atrás dele, você teria que ir mais devagar, mais devagar, mais devagar. Mesmo que você rodasse naquele ponto, você ia estar mais devagar. Os danos iam ser menores. São pequenas sutilezas que nós temos que entender. Isso acontece. Bom, esses dados dessas duas questões estão lá no capítulo, uma no capítulo 8, outra no capítulo 9. Ambos da segunda parte. Questão 858. Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende-se ela a sua libertação e espera.
Dependendo do caso, é meio assustador, meio desagradável, né? Mas tem coisas estranhas. Certa vez, uma jovem ligou para a mãe, conversou com ela e falou assim: agora eu vou tirar umas férias, vou para um lugar onde ninguém vai poder falar comigo. Nem eu vou poder falar com ninguém, quero descansar. Sofreu um acidente e morreu. Então são pequenas coisas que as pessoas falam que tem algo mais transcendente. Tem alguma coisa diferente. Por isso, todos temos que parar para pensar nas consequências dos nossos atos e como nós estamos agindo aqui. E principalmente procurarmos nos espiritualizar. Procurarmos ter um pouco mais de espiritualidade para vivermos de uma forma melhor. Questão 859. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte que não pode ser evitada quando tem que ocorrer? São de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podeis prevenir deles e fazer que o eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade, verdadeiramente, só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Então, tem várias situações que a gente vivencia, que a gente passa por ela. Algumas nós vamos ficar aqui, vamos passar por situações desagradáveis. Nem sempre temos que passar, mas algumas precisamos passar. E ficar mais vigilante, ficar mais atento, para não deixarmos ir por certos caminhos perigosos. Letra A. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram? A. Mas que tu viste e pressentiste quando, no estado de espírito, fizestes a tua escolha. Não creias, entretanto, que tudo o que sucede está escrito, como costumam dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade, de tal sorte que se não o houvesses praticado, o acontecimento não seria dado. Como, por exemplo, andar em alta velocidade. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão o resultado da tua imprudência e efeito da matéria. São as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Queimar um dedo porque descuidou e mexeu na panela quente é um fato. Agora, vai fazer a comida, por algum motivo qualquer, uma panela de água quente vira em cima de você, causa um dano muito grande, uma dor muito grande, porque é uma grande queimadura, deixa as marcas, aí tem um ponto de karma. Se você fosse bastante prudente, não aconteceria. Mas tem fatos que vocês já observaram, que a gente nem sabe como que aconteceu e por que aconteceu. Acontecem, né? Mas como que isso aconteceu? A gente tenta reconstituir aquele fato e a gente não consegue reconstituir aquele fato. Então, são situações, são momentos que nós passamos, que nós vivenciamos e que precisamos aprender a viver e a vivenciar melhor a nossa existência. Questão 860. Pode o homem, pela sua vontade, por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Pode, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida. Facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. No livro dos Mensageiros, nós temos o caso do Otávio, que ele reencarnou, ele teria que cuidar dos irmãos mais novos que os pais dele haviam morrido,
ele teria como compromisso não só cuidar dos irmãos mais novos, como adotar mais 12 crianças. Era o compromisso dele. E aí, ele estava passando por alguns tormentos da mediunidade, procurou um profissional da saúde, e ele falou, mas você tem que arrumar uma mulher, você tem que casar. E como o casamento não estava previsto na vida dele, ele encontra uma pessoa, se apaixona por essa pessoa atrai 3 espíritos extremamente maus com ela, porque era da linhagem dela. Eles fazem um inferno na vida dele, ele morre antes da hora e não faz o bem que deveria fazer, assim como também deixa os irmãos dele ir para os caminhos errados das drogas, dos crimes. E agora, ao invés de 12, ele tinha que amparar os 12 que ele não amparou, mais os 6 irmãos e mais os 4, a ex-esposa e os 3 filhos que ele trouxe. Aumentou a sua carga de débito, aumentou essa carga de compromisso perante as leis divinas, ficou mais complicado para ele resgatar as faltas. Então nós temos que estar muito atento em pequenos detalhes, em pequenas ações, pequenas atitudes da nossa vida. Caso contrário, as coisas se complicam. Portanto, algumas coisas podem mudar, outras não podem mudar, e algumas das nossas ações, lembre-se que os Espíritos estão sempre falando, a nossa prudência, as nossas ações podem modificar o rumo da nossa existência e da nossa vida. Questão 861. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Não. Escolhendo uma vida de luta, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que o crime precederá quase sempre, de sua parte, a deliberação de praticá-lo. E aí nós temos que ter muito cuidado, porque certas pessoas têm certas tendências e nascem em locais onde todos têm essas tendências. E aí, quando nós vamos deparar com o nosso íntimo, com a nossa relação íntima, nós estamos mergulhados em um conjunto de fatores que podem complicar muito a nossa vida. Portanto, vamos procurar nos observar, vamos procurar entender melhor como nós agimos, como nós interagimos uns com os outros, para evitarmos problemas maiores. Mas tem determinadas pessoas que eles nascem em locais onde predomina a violência. São criados em locais onde predomina a violência. E aí, o julgamento também é feito segundo o ponto de vista de espírito altamente capacitado para fazer o julgamento de quem nasceu naqueles locais. Ninguém está lá por acaso. E por estar lá não quer dizer que vai sucumbir àquelas ações. Tem as heranças genéticas, tem famílias que vêm tradicionalmente violentas, que praticam mal. Não o mal para roubar, para assassinar, mas aqueles males que as pessoas cometem por arrogância, por orgulho de classe dominante, e um monte de pequenos detalhes que nem dá para a gente enumerar todos aqui. É nessas tendências, o espírito tem que se educar. E vai conseguir. Mas tem lá o germe da predisposição, porque se ele está dentro daquele grupo familiar, é porque ele tem certas tendências, tais quais aquele grupo familiar. E vencer as tendências é fundamental para ele se libertar das expiações relativas àqueles atos. Lembrando também que há aqueles espíritos que vêm em missão com espíritos que não tem nada a ver com eles, com as suas conquistas morais e espirituais, e vem ali para poder ajudar a impulsionar aquela família a crescer, a melhorar, a evoluir por amor, para que nós não façamos julgamentos. Ah, sim. Nós estamos onde precisamos e onde precisam de nós. A Terra não é um lugar perfeito. A Terra não é um lugar, não é um paraíso espiritual. É um campo de lutas. Temos os doentes e tem quem cuida dos doentes. Os doentes estão pagando a dívida pela doença. E os que cuidam dos doentes estão pagando a dívida pelo ato de cuidar do outro. E assim nós vamos ter um leque multidimensional de situações para podermos entender a justiça divina nos seus mais minuciosos detalhes. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la, ou não.
Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que a ninguém há predestinado ao crime, e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade de o livre-arbítrio. Então, nós temos que entender que tem determinadas predisposições que nós temos que ter cuidado. Temos espíritos extremamente impulsivos, temos ações em que as nossas emoções vêm à flor da pele, suscitam em nós imagens de um passado remoto em que teríamos agido com extrema violência e acabamos por agir também. Portanto, todos nós temos que ficar atentos na nossa forma de agir, na nossa forma de reagir e de interagir, para com isso procurarmos vivenciar o melhor e sermos realmente melhores. O livre-arbítrio é o ponto que nós teremos domínio sobre nós mesmos de fazer e não fazer. Se a gente deixa passar daquele ponto, a gente já fica à mercê de impulsos, muitas das vezes animalizados, que carregamos secularmente. Demais, sempre confundis duas coisas muito distintas: os sucessos materiais e os atos da vida moral. A fatalidade, que por algumas vezes há, só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. E aí tem uma série de ações, de fatos, de situações que podem nos levar ou não para este ou aquela condição, para esta ou aquela situação. Certa vez, eu vi um líder político dizendo que, se as políticas adotadas no mundo fossem compatíveis com o sentimento humano, respeitando as necessidades humanas, não haveria crimes mais na Terra. Mas, infelizmente, algumas autoridades criavam situações para que as pessoas ficassem à mercê dos seus mais infernais impulsos. Então, depois achavam que tinham que tomar atitude também infernal para conter esses infernais impulsos do outro. O fato é que todos deveriam agir no sentido de procurar educar as pessoas com orientação e atitudes socioeconômicas e políticas dignas das pessoas viverem melhor. Logicamente que não gostaram de ouvi-lo falar assim, mas poucos o gostam de ouvir porque sabem que ele fala verdades que ninguém está disposto a botar a carapuça, ou que poucos estão dispostos a colocar a carapuça. Então, cada um de nossos atos exige de nós uma condição moral para interpretarmos os fatos e procurar nos corrigir para não cometermos os mesmos erros, as mesmas tendências e irmos para provas e expiações tão complexas quanto não precisávamos de passar. E no caso, a fatalidade vai estar em fatos materiais que saem do nosso controle. Aqueles que nós temos o momento para refletir, aí já não é tão fatalidade mais. Certa vez eu vi uma reportagem, a pessoa ia numa estrada tranquilamente, viajando com toda a segurança. De repente, um caminhão capota na frente dele e ele não teve outra chance de bater no caminhão. O que aconteceu dentro do carro, eu não sei, porque a filmagem para no acidente. Então, ele estava na hora errada, no lugar errado, ou, se a gente for ver pelo lado kármico, na hora certa, no lugar certo, para cumprir a etapa do seu karma. E aí nós temos que prestar atenção num conjunto de situações e detalhes para não cairmos nas armadilhas colocadas por nós mesmos diante dos caminhos do destino. Questão 862. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar a isso fatalidade? Será uma fatalidade se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. E aí tem um outro fator. A pessoa nasceu para ser dono de um sítio e ali trabalhar o necessário para o seu sustento.
e ter a sua reserva, manter sua família, cuidar dos filhos, da educação para os filhos. Aí a pessoa resolve ser um grande comerciante. Não tem habilidade para tal, não foi treinado para tal, e tem muitos inimigos que não querem que ele siga por esse caminho. E muito menos que fique rico. E aí a pessoa toma uma série de atitudes na vida, uma série de ações que vão complicar o seu futuro e vão fazer com que ele, muitas das vezes, expie. Em vez de passar por uma prova, ele passa por uma expiação. Vamos ver o que o Espírito nos diz mais. Então depende do gênero de existência escolhida e é que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creias, seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância com as suas inteligências e aptidões. A sua inteligência, a sua aptidão é para isso e não para aquilo. Então siga isso. Aí se você quiser ir para aquilo, você vai ter que se esforçar 3, 4, 5 vezes mais e nem sempre você vai conseguir conforme gostaria de conseguir, conforme precisava de conseguir. Grandes probabilidades tendem a se afogar quem pretender atravessar a nado um rio sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que tivesse em relação com as suas faculdades. Da mesma forma, quando ele fala na mediunidade, se você tem uma mediunidade escrevente, use-a. Não tente ter também a psicofonia. Se você tem a psicofonia, não fique forçando para ter evidência. Se você tem evidência, não fique querendo ter psicofonia. Use bem aquela que você tem. Logicamente que as pessoas têm 2 ou 3 mediunidades ali, uma mais latente, outra menos latente, uma mais ativa, outra menos ativa, mas é bom usar aquela que ele tem. Deixa dar curso àquela que ele tem. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa. Mas, em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela, da sua má sorte e de uma série de fatores. O espírito do karma. Então, nós temos que procurar saber que se nós estamos seguindo aquele caminho que nós sabemos realmente seguir, ou se estamos nos instruindo o suficiente para seguir por aquele caminho. Tudo é questão de planejamento, dedicação e se instruir. Você quer aprender informática? Estude informática. Você quer saber idiomas? Estude idiomas. Embora algumas pessoas não tenham uma boa dicção para falar vários idiomas. Que tem idioma que a nossa língua não consegue pronunciar. A conformação da nossa boca não dá para pronunciar certas palavras, não tem o sotaque. E às vezes o sotaque não vai ser nada bom para quem está ouvindo. Mas cada um vai saber o que ele pode produzir desta ou daquela forma, neste ou naquele caminho. Apenas um exemplo. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Cada um, na sua etapa, na sua condição, na sua forma de trabalhar, nas suas realizações íntimas. Lembrando também que se a pessoa desvia do caminho que ela está seguindo, ela vai deixar de encontrar pessoas que ela ajudaria, que ela teria que conviver, ter um ajuste de contas. Então, modifica muito a encarnação da pessoa. A gente tem que ter muito cuidado com as escolhas que a gente faz. Como diz um amigo espiritual nosso, né? A grande diferença aqui na Terra é ter amizade com as pessoas certas. E também faz uma grande diferença ter amizade com as pessoas erradas. Questão 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à direção da sua opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio?
Essa pergunta aqui é bem pertinente no momento que nós estamos vivendo e no mundo que nós estamos vivendo. São os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. E a resposta que os Espíritos dão são, assim, magistrais. Livre-arbítrio, costume social, responsabilidade, lei natural. Então, o que é criação do homem, o que é criação de Deus? Os costumes sociais são aquilo que nós criamos. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante jugo. Porque então se queixam. Se nós estamos dentro daquele conceito, se estamos submetidos àqueles costumes, não temos com que nos queixar dele. Mas falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A razão de tudo devem lançá-lo ao tolo amor próprio, de que vivem cheios, e que os faz preferirem morrer de fome a infligi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício de que fazem de suas vaidades. Então, uma pessoa é filho de, por exemplo, de um médico. Toda a sociedade espera que ele seja médico e ele resolve ter uma outra profissão fora da área da saúde e, por exemplo, um técnico em eletrônica. E ali ele desempenha excelentemente bem aquela profissão. Mas a sociedade quer vê-lo como uma pessoa que tomou uma certa atitude contrária aos padrões sociais da família. Mas ele se sente bem naquele caminho. Um exemplo. E assim tem muitos e muitos outros exemplos. Ou seja, cada um tem a sua tendência, tem as suas aptidões e deve segui-la. É melhor que ele seja, aos olhos de Deus, um técnico em eletrônica, mas que desempenha com integridade a sua profissão, do que ele ser um mau médico, já que ele não teria nenhuma aptidão para lidar com o público, para lidar com a pessoa e para lidar com as situações que ele teria que lidar. Cada um faz o que dá conta. Isso é um exemplo do que ele está querendo dizer aqui. Poderia ter sido vários outros. Não quer isto dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como faz alguns, em que há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Então a pessoa tem uma família rica e quer viver pobre apenas para afrontar a opinião pública, afrontar as pessoas. Nem filosofia tem que justifique aquela atitude da pessoa. Nós temos que agir de forma condizente com as nossas aptidões e as nossas condições e qualidades íntimas. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Bom, o primeiro exemplo que a gente deu, da pessoa ser um grande técnico eletrônico, um bom técnico eletrônico, um bom profissional, do que ser um mau médico, aqui já é aquele, e o segundo exemplo é uma pessoa que simplesmente é um rebelde dentro da família, não quer trabalhar, não quer seguir nenhum preceito com profissional digno, quer viver na boemia, por exemplo. Então, as duas atitudes, na primeira a pessoa desceu a escala social, dentro dos conceitos humanos, mas desceu com dignidade. O segundo agiu simplesmente por rebeldia. Simplesmente tomou uma atitude sem pensar. Nós citamos esses dois exemplos, simplesmente ilustrativo. Poderia ser qualquer outra profissão. Então, nós temos que prestar atenção, nós, seres humanos, qual a postura que nós estamos tomando, que atitude nós estamos agindo. E, lógico, todos têm que se respeitar e devem ser respeitados naturalmente. Questão 864. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhes sai bem. A que atribuir isso? De ordinário, é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga. Fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito, mediante reveses cruéis, que a prudência as teria feito evitar. Tem vários exemplos assim. Tem pessoas que tudo o que eles fazem dá certo.
Vamos pegar duas pessoas públicas. Silvio Santos tem todas as controvérsias sobre a vida dele, mas ele começou de uma forma bem simples e se tornou um dos maiores empresários brasileiros. Então, ele conseguiu se manter e tem lá suas brigas familiares, tem lá seus problemas, tem seus méritos, tem seus admiradores em todos os níveis, tem todos os padrões, como toda família. E a família dele, como é grande, logicamente, vai ter uma amostragem maior dos problemas que as nossas famílias encontram. Mas o fato ali é que tudo que ele pega dá dinheiro, tudo que ele começa a fazer, e ele sempre fala isso, tudo que eu boto a mão vira ouro. Mas ele leva uma vida de grande respeito pelos seus funcionários. Todos os respeitam e o elogiam. Todos, uma expressão muito forte, né? A maioria. E já outras pessoas, tudo que eles fazem, eles vão à falência. E um detalhe que vamos citar aqui, que tem pessoas que não gostam que falam do esporte, é Hortência. Ela era baixinha, franzina, mas é até hoje uma das melhores jogadoras de basquete do mundo. Então, sempre respeitada, sempre admirada e sempre destaque nas competições que ela participava. O normal de um bom jogador de basquete, uma boa jogadora de basquete, é ser grande, forte e truculenta. Ela conseguia sê-la baixinha. Podemos deduzir que ela teve uma preparação anterior para estar naquela posição. E na época dela, o basquete brasileiro estava em alta, as pessoas gostavam de assistir os jogos. Certo? E nós temos no futebol o Romário, baixinho, não gostava muito de treinar, mas imbatível dentro de campo. E num dado momento ele deu uns tropeços na vida lá, que aconteceu uns reveses, ele não conseguiu o destaque que precisava. Bom, em tudo nós temos que ver que tem uma preparação anterior, tem ações anteriores que nos levam a ter o mérito. O Bebeto, apesar de todas as situações adversas para ele, todos os times que ele passou tinham um tratamento especial para ele conseguir se manter em boa forma física e desempenhar o bom futebol que ele sempre desempenhou ao longo da sua vida. Então, agora a gente vai vendo ao longo das histórias pessoas que jogavam muito mais do que eles, não encontraram apoio de ninguém para prosseguir, pararam no meio do caminho. E aí a gente vai ver um monte de história, cada um contando a sua história, por que ele não foi até o final, por que ele não foi para um time profissional, por que ele não se tornou profissional. E eu gosto muito de ler essas biografias e as histórias envolvendo essas pessoas, os amigos deles, os companheiros deles, porque a gente tem que extrair uma lição. Onde foi que alguns erraram e onde foi que outros acertaram? Aqui nesta vida. E aí a doutrina espírita nos mostra que tem o outro lado da vida, as vidas anteriores, que dão um norte para que nós sigamos a nossa caminhada, o nosso processo evolutivo. O Garrincha, por exemplo, ele era aleijado. Ninguém olhando para ele assim falava, esse cara vai ser um dos melhores jogadores do mundo. E é um dos jogadores mais amados da história do futebol mundial. Apesar de aleijado, dava dribles desconcertantes, fazia jogadas maravilhosas. Então, existe sempre um magnetismo diferente nas pessoas para conseguirem isso ou aquilo. Isso nós temos que entender e temos que respeitar. Certo? Então, a gente citou aqui pessoas públicas, colocando os lados bons, sabemos que tem o revés, que tem outras coisas na história, mas nós temos que respeitar e procurar ver o lado bom, porque a questão está falando de quem brilha, de quem consegue, de quem cresce. Então, é importante a gente entender por que chegou até lá. Muitas das vezes são compromissos assumidos no plano espiritual, conforme vimos em questões pregressas, que tudo vai acontecendo para que ele cumpra uma missão maior, que nem todos conseguem cumprir como deveriam. Mas não cabe a nós julgarmos. Aqui é olhar por que tudo abre os caminhos para aquelas pessoas conseguirem o que elas querem e outras têm sempre uma porteira quebrando no meio do caminho para ele não poder passar. Certo? Então tem algo mais transcendente, tem algo maior que influencia. Aqueles que não gostam de exemplo de pessoas do esporte, me perdoem,
Eu sempre adorei o esporte, portanto, de vez em quando vocês me veem citando exemplo do esporte. E nós não podemos esquecer também da questão do histórico de vidas anteriores, que influenciam a pessoa a conquistar um determinado destaque, um determinado cargo, de acordo com que muitas vezes ele tinha direito no passado e não conseguiu, ou para influenciar um grupo de pessoas. Então, tudo tem um motivo também, nós temos que perceber isso. Tudo tem uma razão de ser. Emmanuel, em uma das lições dele, que eu não me lembro agora qual, ele diz que existe no plano espiritual espíritos muito inteligentes, com capacidade de gerenciar uma nação com muita sabedoria, mas não podem fazer, porque seus inimigos espirituais interfeririam e ele tomaria atitudes agressivas, como tomou no passado, e traria grandes problemas kármicos para essa pessoa. Portanto, existem muitos fatores que interferem para que a gente vá dando um passo de cada vez. E às vezes a gente quer um mundo transformado, a Terra vai passar para a regeneração. A gente pensa que vai ser assim, tudo aconteceu. Não é assim. Me desculpem, acredita nas mágicas. A Terra entrou em regeneração quando a doutrina espírita surgiu na Terra. Tem um karma e tem um dharma. Se você procurar fazer o bem, você adquire o dharma, objetivos superiores, e você vai crescer. E tem o karma. É quando você tem todas as cordinhas te puxando para trás, você faz uma força hercúlea para ir para frente e tem as cordinhas puxando para trás. Já viu jogador de futebol treinando, ou os atletas em geral treinando? Fica dois segurando uma cordinha atrás, um elástico, e ele vai forçando aquele elástico esticar até quando pode para desenvolver a musculatura da perna. E muitas das vezes, nós temos um elástico sendo puxado por um grupo, né, uma falange de espíritos, para que a gente não vá para frente. Eles não querem que a gente vá. E tem pessoas que têm uma falange de espírito empurrando, ele vai para frente, e ele não quer ir, fica de braço cruzado. E tem outros que lutam aqui, uma facilidade aqui, uma dificuldade ali, eles vão caminhando, vão crescendo, vão conseguindo. Ou seja, a vida na Terra é um grande laboratório de almas, onde nós vamos passando por etapas A, B, C, até nos estarmos bem e aproveitarmos a oportunidade de luz que a vida trouxe para nós. Façamos, pois, o melhor, para que o melhor sempre ilumine os caminhos que temos que seguir. Muitas das vezes, uma vida simples e humilde vai levar aquele espírito a conquistar para o futuro. E se ele tentar aparecer muito, os inimigos agarram. Tem muitos fatores a serem observados. O importante da doutrina espírita é que ela nos dá condições de pensarmos, refletirmos sobre os prós e os contras de cada um de nossos atos. Nem sempre teremos a resposta exata, mas uma resposta filosófica para pensarmos e refletirmos é muito mais importante, em muitos casos, do que uma resposta exata. Certo? Muitas pessoas falam assim, 2 mais 2 são 4. Tudo bem. Mas para um matemático, para um engenheiro, 2 mais 2 pode ser 1 ou pode ser 0. Por quê? Se nós temos um vetor em oposição, 2 mais 2 é 0. Se os dois vetores estão apontando para o mesmo ponto, para cá ou para cá, como você queira, vai ser 4. Se tiver assim, vai ser 1. Então nós temos que prestar atenção na questão dos vetores para onde apontam. O tudo na vida é relativo. Lembra quando vocês estudaram números complexos? Que aquele numerinho que tem um J, 2 mais J. Lembram? É por aquele caminho ali. Então tudo é relativo. E Einstein provou isso muito bem. Questão 865. Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade nem a inteligência? No jogo, por exemplo. E aí? Alguns espíritos são escolhidos previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho
e para a sua cupidez. E uma vez tinha uma amiga minha falando que ela tinha uma amiga que sonhava com números, e ela fazia jogos com aqueles números que ela sonhava e sempre ganhava. E não era pouco não, ela ganhava um bom dinheiro. Eu falei assim, e ela faz alguma caridade? Ela doa tudo. Tudo que ela ganha nos jogos ela doa. Cesta básica, carro, roupa, até casa ela já deu para as pessoas. E não aparece em nenhuma manchete, não aparece em nenhum noticiário. Simplesmente faz a parte dela. Aí a gente fica até com água na boca, né? Fala assim, nossa, se eu ganhasse, eu ia dar 10%. Como a maioria fala. Ela dava simplesmente tudo. A única coisa que ela fez foi comprar uma casa para ela. O resto, tudo ela doava. Ah, tá vendo? Ela ficou com uma parte para ela. Mas ela doou muito, inclusive uma casa. Então nós temos que ver que existem pessoas que têm esse tino, esse faro, um caminho para ganhar dinheiro, mas ele tem o compromisso de ajudar o semelhante. E aí vale em todas as escalas da vida, em todas as situações da vida. Lembrando que, se você tem um trabalho que te produz renda, que te faz gerar dinheiro, o dinheiro é seu, é mérito seu. Mas a justiça divina pede que você tenha compaixão e solidariedade com quem não tem. Seu dinheiro está vindo fácil para você? Certamente você tem um compromisso de ajudar aos demais. Tem um jogador de futebol que era muito famoso e muitas portas se abriram para ele e ele tinha um compromisso muito grande de fazer caridade. E pelo que eu sei, nunca o vi fazendo alguma caridade. A responsabilidade é dele, não é minha. Questão 866. Então, a faculdade que favorece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for, e melhor suportares, tanto mais te levarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que as mais ditosas existências é sempre agitada, sempre perturbada, quanto mais não seja pela ausência da dor. E aí ele pede para ver 525 é o seguinte, parte 2, capítulo 9, a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. E aí nós vamos ter inúmeras situações. Ler a série André Luiz, vai nos mostrar o quanto os espíritos interferem na nossa vida e quanto nós interferimos na nossa vida ao não discernir o bem do mal. Quantos problemas poderiam ser evitados? Quantos transtornos nós poderíamos deixar de passar? Mas, como só toma consciência depois de passar pela experiência, alguns de nós passamos por várias experiências desagradáveis para começarmos a pensar em adquirir experiência, a tomarmos consciência. Então, a vida aqui na Terra é uma grande lição, grandes oportunidades de fazer o melhor, de fazer o bem, e nem sempre sabemos aproveitar. Que tipo de espírito está influenciando a nossa vida? Um dia, uma jovem que fiquei conhecendo na faculdade falou assim, nossa, mas você gasta seu tempo fazendo isso? Ah, se eu tivesse no seu lugar, com todo esse vigor físico, eu ia curtir a vida. Eu falei, eu estou curtindo a minha vida, estou aproveitando da melhor forma possível. Fazendo isso? Eu falei, ué, e o que você queria que eu fizesse? Ah, tem que curtir a vida, tem que passear, fazer isso, fazer aquilo. Eu falei assim, mas e essa situação? Você pensa desse jeito? Ou seja, tudo aquilo que eu procurava pensar para o bem do próximo, para ela era uma utopia. E por incrível que pareça, essa jovem achava que tinha que montar uma política social diferente da que a gente vivencia.
Então, entre o que a gente pensa em fazer e o que a gente vivencia, tem um hiato. E depende de como vamos vivenciar e viver a nossa vida segundo pensamos. Isso faz uma grande diferença. Por isso, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E você falar e vivenciar, você cria um magnetismo que transforma. Paulo de Tarso é um exemplo disso. Ele falava no Evangelho, ele vivenciava o Evangelho e ele transformou milhões de almas. E até hoje é exemplo para milhares e milhares de almas. Questão 867. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Antiga superstição que prendia às estrelas o destino dos homens. Alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. E aí nós temos que prestar atenção que nascer sob uma boa estrela significa que você fez um passado bom, bem feito, e hoje você colhe os frutos do bem que você fez. Se você foi mal, conduziu-se mal na vida, você vai passar por más situações. No livro Herculano, que é um livro depois do livro Episódio na Vida do Tibério, o imperador Tibério governava o Império Romano a punho de ferro, conforme tinha que ser, porque ele tinha que manter todo o Império Romano dominando o Mediterrâneo para que o cristianismo circulasse no Mediterrâneo livremente. Esse era o projeto divino. Se a gente for ler a sequência de livros que conta a história, principalmente a Caminho da Luz, vamos ver que, enquanto Alexandre o Grande conquista grande parte do Oriente Médio até a Pérsia, ele leva o grego como a segunda língua para todos aqueles povos, da Grécia até onde é hoje o Irã e também até o Egito. E também o sul da Roma. Depois Roma vem, conquista a Grécia e domina a Mesopotâmia, aquela região ali. Ela perde alguns territórios, fica onde hoje é a Turquia, o Líbano, a Síria, o Israel, o Egito, e o norte da África todo, e o sul da Europa ali nas margens do Mediterrâneo, seguindo até onde hoje é a França, uma parte ali sul da Inglaterra, também uma boa parte da Alemanha. E eles viviam em guerra. O tempo todo tentando conquistar os vizinhos, expandir o exército, e os vizinhos tentando invadir, como em um determinado momento, quando Roma já havia cumprido a sua função de dar espaço para que o cristianismo se estabelecesse entre a classe mais dominante e a maioria dos romanos, então o Império Romano cai e começa a ser tudo fragmentado, dividido em várias nações, conforme nós vemos hoje, e já foi muito mais dividido também. Bom, então Tibério, para manter o império, ele dirigia o país e a nação com punho de ferro, e todos o respeitavam e temiam, conforme característica daquela época. Mas levam para Tibério uma jovem, que era uma princesa germana, e essa jovem era alguém que sempre eles se encontravam, vida após vida, se amavam e se odiavam com toda a intensidade. E comete uma série de abusos como uma pessoa, ela sendo recebida como escrava, e ele se apaixonando perdidamente por ela, mantendo-a acorrentada sob seus domínios. Ela morre, ele também, com o tempo ele morre, ela reencarna, então, como Patrícia Romana dessa vez, Virgínia Metella. E casa-se com Lúcius. Passado o tempo, o exército romano então traz um jovem escravo para ser vendido no mercado de escravo, como era comum. E quem está lá? Gundicar, um príncipe germano, que é comprado exatamente por Lúcius para levar para sua esposa aquele belo escravo, conforme é descrito no livro. É um jovem de 12 anos. E sempre que Virgínia podia, mandava dar uma sova nele, dar uma coça nele. E ele ficava esperando uma forma de matá-la, porque não suportava tantos maus tratos. E enquanto o marido chegava, ele procurava ir lá tratar dele, cuidar dele, e assim ia. Por quê? Gundicar, que era o mesmo Tibério reencarnado, sempre foi muito amigo de Lúcius, que é o mesmo Rochester, que naquela época anterior, quando Tibério era imperador, era o magnetizador Astartus, que magnetizava tigres e animais ferozes no circo. Então, os dois eram muito amigos, Lúcius e Gundicar.
Mas Virgínia Metella odiava o espírito encarnado como Gundicar. Quando tem, então, a erupção do Vesúvio, Gundicar desencarna, queimado vivo dentro do quartinho onde ele ficava, que era praticamente uma jaula, e fica, então, livre para a sua perseguição. E é importante lembrar que todos que morreram debaixo do Vesúvio foram resgatados com o magnetismo do próprio Jesus e todo o seu alto escalão, dos seus prepostos de trabalho no bem, para magnetizá-lo com as forças do bem, para que trabalhasse intimamente para futuros cometimentos do Evangelho. E o Gundicar assume a sua postura como espírito imortal depois e começa a matutar como que ele vai se vingar de Virgínia. E um dia, o cunhado dela chega lá, e aí ele toma a ação de incorporar nesse cunhado dela e joga de um despenhadeiro. Bom, as almas que se amam, como o Astartos, que agora é Lúcius, e o Tibério, que agora é Gundicar, aqueles amigos, continuavam se ajudando. Virgínia Metella, que o odiava, continuava odiando, continuava tomando atitudes totalmente animalizadas, totalmente insanas. É importante nós começarmos a entender que temos que caminhar no sentido de modificar os nossos sentimentos, de aprimorar nossos sentimentos, para sermos realmente melhores, para trabalharmos de forma melhor ao longo da nossa caminhada. Se nós procurarmos fazer isso intimamente, sempre fazer o melhor, sempre trabalhar no bem em qualquer situação que aconteça na nossa vida, nós vamos procurar realmente ser melhores e vamos atrair melhores condições para o futuro. Mas temos que entender também que no futuro teremos que reparar outras dívidas do passado que virão à tona, até que nos depuremos como espíritos puros. Mas todo bem que fizermos será incorporado como luz para o nosso caminho, como amigos conquistados, como possibilidades redentoras. E aos médiuns que amparam e socorrem espíritos que estão momentaneamente presos às trevas, presos ao sentimento de ódio, de vingança, de preconceito de raça, de cor, de tudo que se imagina, de imperfeição. À medida que eles são esclarecidos e ajudados por esses médiuns vão criando amigos, criando legiões de protetores, de amigos que vão contribuir com o seu exército de aliados para a próxima existência. Então nós temos uma responsabilidade muito grande no que nós nos propomos a fazer, uma responsabilidade muito grande nos nossos compromissos a realizar. Procuremos, pois, fazer da melhor forma possível para sermos amanhã melhores do que fomos hoje. E amanhã melhor do que hoje, ou melhor, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, e melhorarmos sempre tal qual é a lei. Porque a lei é de justiça, mas também é de progresso. A lei é de remissão, mas também de reparação. Amor, justiça e reparação vai nos conduzir para a liberdade de consciência, para a liberdade de uma vida plena de amor e solidariedade.